Que casa me edificareis? Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você pense que o prédio da tua igreja substituiu o templo, o tabernáculo, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, o templo de Salomão. Mas eu quero dizer para você que nenhum prédio, santuário, basílica ou templo maior é a continuidade do templo judaico. Porque Jesus disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus trocou toda aquela adoração judaica para entrar e adorar no teu coração. No dia em que o Senhor Jesus foi crucificado, havia um véu do segundo templo, mais ou menos esse aqui, ó, essa largura, e que foi rasgado de alto a baixo, significando que o único cordeiro verdadeiro tirou o pecado do mundo, havia sido sacrificado, eliminando a validade de sacrifícios e ofertas feitos no templo diariamente. A destruição do segundo templo pelos romanos, profetizada por Jesus, acabou com todos os seus vestígios. Marcos 13:2. A igreja primitiva, que se reunia nas casas, adorava ao Senhor em espírito e verdade. Em todo lugar era pregado o nome do Senhor. Agora, com Constantino, no ano 300, aproveitaram os tempos de adoração aos deuses romanos, e quando se oficializou a igreja católica, do grego katolikos, a igreja do Cristo, aproveitaram os lugares para adoração. E aí, como a igreja católica fazia, o templo demonstrava a grandeza divina. Hoje, os templos evangélicos querem demonstrar com a arquitetura a presença de Deus. Venha para o santuário, adorar o santuário. Não, meu irmão. Deus habita em corações de homens. O templo que foi construído por Deus na atualidade é a igreja. 1 Coríntios 3,16, aonde a adoração deve ser em espírito e verdade. João 4:21 a 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Entenda isso. Vamos ver agora, irmãos, a questão dos tipos de sacrifícios de Israel. Vamos fazer um paralelo entre a adoração judaica e a adoração cristã para você entender. Afinal, se você não entender o sacrifício do Antigo Testamento, você não vai entender a cruz. Havia, naquela época em Israel, pelo menos 4 tipos de sacrifício. Por exemplo, o sacrifício da expiação. O israelita, o judeu, que tivesse uma perturbação entre ele e Deus, ele levava um animal que era chamado oferta pelo pecado. Ele levava o animal, conforme Levítico 4, 1 a 5, 6, 24 a 30. Isso simboliza, conforme 2 Coríntios 5, 21, Cristo que levou o nosso pecado. Então, quando o israelita pecava contra Deus, ele levava uma oferta pelo pecado e o sacerdote apresentava diante de Deus. Também havia o sacrifício da restituição. Por exemplo, se ele ofendeu ao próximo, ele levava perante o Senhor uma oferta pela culpa, significando que ele tinha sido paga a dívida dele com Deus. E isso significa que Jesus levou a nossa culpa. Também havia o sacrifício de adoração. No caso de você estar bem com Deus, você sendo um judeu e com as pessoas e você queria se reconsagrar, então você levava uma oferta chamada de holocausto, oferta queimada, onde o animal era todo queimado fora do arraial. E havia o sacrifício pacífico de paz, onde você poderia dar uma oferta de gratidão a Deus, ou um voto, ou uma promessa, ou então uma oferta voluntária dada ao Senhor. Isso era entre os judeus e o Senhor. Temos que entender, irmãos, para você ter uma ideia, eu quero que você tente analisar. No mundo todo, ninguém poderia dobrar os joelhos e orar ao Senhor. É necessário ir a Jerusalém. E eu quero que você entenda o seguinte, olha, eu já falei para vocês sobre 3 partes. Entenda da seguinte forma: havia uma calçada do lado de fora do templo e ficava o povão, os gentios, aqueles que não eram judeus. E tinha nessa escada de mais ou menos, nessa calçada de mais ou menos uns 20 metros de largura, tinha aquele batente de 80 centímetros, com uma placa dizendo assim, ó: quem for judeu e passar daqui para o outro lado, morre. Depois dessa calçadinha, tinha mais ou menos mais uns 10 a 20 metros de uma outra área,
calçadinha ficava o povo judeu. E aí, nesse templo, você que era judeu entrava, e depois tinha mais ou menos uns 50 metros, um pátio que era chamado Pátio das Mulheres, onde as judias poderiam ir para lá, para conversar, para adorar a Deus. Nós estaríamos lá fora, daquela calçada, antes do batente. Depois do batente era só o judeu, e mais na frente tinha um lugar reservado às mulheres. Depois desse lugar reservado às mulheres, tinha uma escadaria, e tinha outra área reservada aos homens judeus que adorariam ao Senhor. Após isso, havia um espaço onde só subia o sacerdote, onde eram mortos os animais, e havia a entrada do templo de Salomão, onde havia um outro espaço, que era chamado o lugar santo, onde havia, meus irmãos, uma mesa de pães que eram trocados, havia também o menorá, que era como se fosse assim, um candelabro de 7 pontas aceso, e havia o véu. A bacia de bronze, que era uma bacia para o sacerdote se lavar, ficava próximo onde os animais eram mortos. E aí atrás deste véu havia uma sala toda de ouro, onde havia a Arca da Aliança, uma arca coberta, ela era feita de madeira coberta de ouro, que havia os anjos com as asas mais ou menos nesse sentido, e ali dentro daquela arca de ouro, de madeira coberta de ouro, havia 3 coisas: as tábuas de pedra de Moisés, havia o maná. Quando o povo estava no deserto, Deus mandou um alimento especial, que a palavra maná no hebraico, que é isto? Havia o maná. E a vara de Arão que floresceu. É porque quando o povo estava no deserto, escolheram Arão e outras pessoas que queriam ser líderes. Aí Deus pegou Arão e um pedaço de pau foi encostado lá dentro, milagrosamente deu flores e frutos. Então quero que você entenda a seguinte coisa: olha, todo mundo que não é judeu não podia se aproximar do Senhor, de Deus. Ninguém. A gente estava lá fora da calçada. Se passasse pelo batente era morto. Depois tinha o espaço do povo judeu, o espaço das mulheres, o espaço dos homens, para depois ter o espaço do sacerdote, para depois ter o espaço de adoração, um véu que era bem alto, mais de 20 metros de altura, mais ou menos essa largura aqui, ó, grosso, que ninguém podia ver, e a arca, onde Deus falava. E foi justamente este véu que rasgou de cima a baixo, impossível de se rasgar, o homem rasgar, quando Jesus morreu na cruz. Então, o sacerdote, que era chamado sumo sacerdote, ele fazia esse sacrifício de expiação, de restituição, de adoração, de comunhão, de oferta de paz. Nós não tínhamos acesso ao Senhor. Vamos ver agora, irmãos, vamos fazer aqui uma retrospectiva para a gente entender a questão do sangue no Antigo Testamento. Olha, tudo começou com aquelas roupas de pele que Deus fez a Adão e Eva. O animal foi morto e Deus cobriu o homem e a mulher com aquele corpo daquele animal. Quando foi depois, Abel ofereceu um cordeiro, o melhor do rebanho, ao Senhor. Novamente um animal morto. Depois, Noé, quando saiu da arca, depois do dilúvio, ofereceu um holocausto de animais ao Senhor, onde apareceu o arco de Deus. Mais na frente, Deus chama Abraão e um animal, um carneiro é preso no lugar de Isaac, simbolizando a providência de Deus. Depois disso, o povo foi, Abraão, Isaac e Jacó, aí Jacó teve os seus 12 filhos, teve aquela história de José, foi para o Egito, depois Deus levantou Moisés. E quando o povo ia saindo da cidade, no dia que Deus foi matar os primogênitos, aí foi o que aconteceu, teve o cordeiro pascal comido às pressas, com ervas amargas. A pessoa tinha que comer calçada, comer nas ervas amargas, justamente o sangue foi aspergido nos umbrais da porta e da janela, para o povo sair do Egito. Novamente, o animal foi morto. E depois, meus irmãos, quando o povo estava no deserto, houve o sacrifício de vários animais, como bodes, bezerros e cordeiros.